Jó, capítulo de número 1, versículo de número 20. Se todo mundo encontrou, diz amém. Amém. Glória a Deus. Eu quero louvar a Deus pela vida dos irmãos que estão dando a honra de estar nos visitando aqui nessa noite. Sintam-se à vontade, vocês não estão em outro lugar, mas sim na casa do Senhor. Jó, capítulo de número 1, versículo 20, que diz assim: Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e raspou a sua cabeça, e lançou em terra, e disse-lhe: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Somente até aí, diga: Senhor meu Deus, fala comigo através da sua palavra. Senta glorificando a Deus nessa noite. E eu peço que os irmãos fiquem com a Bíblia aberta, que nós vamos navegar dentro dessa história. E nós vamos entender algo aqui muito forte. Aqui nós vamos encontrar e ver uma estratégia que Satanás está fazendo para destruir, e está destruindo muitas pessoas. Amém? Pode aumentar mais um pouquinho do microfone aqui para mim, por favor. Glória a Deus, aleluia. Isto. Então vamos lá. A Bíblia diz sobre a virtude, a tentação e as perdas de Jó. A Bíblia logo vai apresentar: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este era homem sincero, reto e temente a Deus, e se desviava do mal. Então aqui apresenta as características de Jó: que ele era sincero, reto, temente a Deus, ele se desviava do mal. E o versículo de número 2: E nasceram-lhes 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado de 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 juntas de boi, e 500 jumentas. Era também muitíssimo a gente do seu serviço, de maneira que este homem era o maior do que todos os homens do Oriente. Agora observa algo aqui. Quando a Bíblia apresenta este homem, e ela faz questão de apresentar a quantidade de bens que ele tinha, apresentar os 7.000 gados, as 7.000 ovelhas, e os 3.000 camelos, e 500 juntas de boi, e 500 jumentas. Então, e também está dizendo que era muitíssima gente que trabalhava ao seu serviço. A Bíblia fez questão de apresentar aqui este homem com toda essa propriedade, e apresentou também que no Oriente não tinha ninguém maior do que ele, ou mais rico do que ele. Mas observa algo aqui que eu aprendi aqui: a riqueza deste homem, o poder que este homem tinha, não pode arrancar a sinceridade, não pode arrancar ele andar reto na presença de Deus, e não pode arrancar dele ser temente a Deus, e não pode arrancar dele ser desviado do mal. Então entenda algo aqui: a riqueza, ela não pode, o poder, ele não pode nos arrancar o temor ao Senhor e ser sincero perante ele. Então entenda algo aqui, que Jó, mesmo sendo rico, mesmo a sua fama ser apresentada dizendo maior do que ele, não tem, mas ele poderia dizer: eu posso ser maior do que todos, mas não sou maior do que aquele que me prosperou aqui nessa terra. Então entenda algo aqui: a pessoa que é sincera, a pessoa que é reta, a pessoa que teme a Deus e que desvia do mal, poder nenhum, fama nenhuma vai arrancar esses critérios do homem de Deus. A riqueza dele não arrancou, a riqueza dele não fez com que ele se entregasse ao mal, a riqueza dele não arrancou a sinceridade que ele tinha diante de uma nação, e principalmente diante de um Deus. A riqueza dele não arrancou dele o temor, o respeito, o medo de errar e o medo de pecar contra o Deus Todo-Poderoso. Entenda algo: o meu poder, o teu poder, a sua condição financeira, o seu poder aquisitivo, o seu poder de holocausto, o seu poder não pode arrancar esses critérios. Pastor,
quer conhecer o homem e dar poder para ele. Não, vai nascer o que já tem dentro dele. Porque quem tem temor a Deus pode dar tudo. Observa Davi. Ele diz: retira de mim tudo, Senhor, mas não retire de mim o teu Santo Espírito. Ele errou, ele pecou, mas ele se arrependeu amargamente e foi perdoado. Quando ele diz retira de mim tudo, ele está dizendo: eu estou disposto a perder nome, perder trono, perder coroa, perder veste real, mas eu não quero perder o principal, que é o teu Santo Espírito. O Espírito Santo de Deus, ele cumpre, ele sacia todas as brechas, os defeitos que o ser humano tem. Entenda algo aqui. O salmista, quando salmodeia dizendo: o Senhor é meu pastor e de nada me tem falta. Se nós temos o Senhor como pastor, pode faltar riqueza, pode faltar comida, pode faltar saúde, pode faltar nome, mas só que Ele está presente, então não falta tudo, não falta nada. Se o Senhor está presente, ainda doente, nós temos tudo, porque o principal nós não perdemos. Por isso, se Ele é meu pastor, de mim nada me faz falta. O mundo pode acabar ao meu redor, mas se eu tiver o meu Senhor como meu pastor, eu tenho tudo. Eu tenho tudo. Então vamos lá. Versículo de número 4. Depois que apresenta ele, depois que apresenta os seus 7 filhos homem e as tuas 3 filhas mulher, no versículo de número 4 diz assim: e iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam suas 3 irmãs a comer e a beber com eles. Agora escute algo aqui. Tem pessoas que vê nós na igreja todos os dias, nós pagando o preço, nós orando, nós jejuando, e tem pessoas que observam para nós e vê, quem sabe muitas das vezes, nosso parente nas drogas, nossos filhos no crime, nossos filhos no tráfico, e as pessoas vão olhar e vai dizer: aquele que não sabe governar bem a sua casa, como pode cuidar das coisas do Senhor? Agora observa algo aqui. Tem pessoas que olham para mim, olham para você. Quem sabe nós temos um filho que está na droga, nós é crente e diz: a culpa é dele que não está orando. Negativo. Jó era íntegro, reto, temente a Deus e desviava do mal, mas os seus 7 filhos estavam sendo beberrão, pecando, fazendo tudo aquilo que desagrada a Deus. E além do mais, eles ainda conseguiram derrubar as suas 3 irmãs. Eles estavam comendo e bebendo, e era cachaça, era vinho. E diz: vamos convidar as maninhas. E elas vêm, comem e bebem com eles. Então os filhos de Jó, ele sendo íntegro, reto, temente a Deus, estava sendo instrumento do diabo para derrubar suas 3 irmãs no convite das drogas. Tem pessoa que olha para você, quem sabe seu parente não quer nada com Deus, e diz: a culpa é dele que não ora. Negativo, não é isso. Não fica triste por causa disso, porque filho de pastor não é pastorzinho, filho de crente não é crentinho. Não, pastor, mas Deus não está respondendo a minha oração. Deus, eu estou pagando o preço e não está acontecendo nada. Jó ele sacrificava, Jó ele orava, e o seu filho morreu. Fazia tudo ao contrário de Deus. Tem momento que nós ora, tem momento que nós buscamos e nossos parentes não querem nada. A culpa não é tua. Ele tem escolha se vai servir a Deus ou se vai servir o diabo. Então não aceita pessoas que sabem olhar para você, ver o seu parente escravizado lá e diz: o irmão está em pecado porque Deus não responde a oração dele. Deus, Jó que ele orava, mas os 7 filhos se rebentaram, os seus 10 filhos se quebraram. E aquele que morre bebo vai para onde? E quando a morte chegou para esses filhos dele aqui, eles estavam metendo a cara. A morte sem avisar chegou para eles. A culpa foi de Jó? Não, a culpa foi deles que não escutaram. Não culpa
Você, se seu parente não deu ouvido à mensagem que você pregou para ele, se morreu sem Jesus, não se culpa dizendo que a falha é tua, não. A escolha foi dele. Jó, você pensa que a Bíblia diz assim: o pai deve ensinar o caminho que seu filho deve andar. O pai ensina, mas nem todos querem. Tem uns filhos da desobediência. Isso tem dentro da igreja. Deus, ele manda e o filho dele não obedece. E aí? A culpa é de Deus? A mensagem está aqui. A culpa é de Deus se eu não obedecer? Se eu vou para o inferno, a culpa é de Deus? Então, se o seu parente, o teu filho não recebeu o evangelho que tu pregou e ele foi para o inferno, a culpa não é tua. A culpa não é sua. É engraçado. Se os parentes da gente não quer nada com Deus, a gente vai se culpar negativo. Ele vai prestar de conta da alma dele perante a Deus. Não quer nada, a moita vai truvar. Então vamos correr. Então ainda tinha filho de Jó que estava sendo instrumento de Satanás. Vamos convidar a maninha. Vamos convidar as nossas 3 irmãs, porque hoje a festa é na tua casa. Olha que eles trocavam turno. Eram 7 filhos, homens, e cada dia era na casa de um. Trocava turnos, ainda convidava. Não deixava um dia para curtir ressaca. Todo dia fazia aquilo que desagradava a Deus. Mas quando a morte chegou, quando a alma de escola do corpo desses indivíduos, o negócio truvou para eles. A culpa não é tua, não te culpe se o teu parente não quer receber o evangelho. Não te culpe, continue orando, continua sacrificando. Quem sabe ele vai se arrepender. E se não se arrepender, caixão e vela preta. E a culpa não é tua. Então deixa eu correr mais aqui. Isso foi o versículo de número 4. Versículo 5. E sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura eles pecaram, os meus filhos pecaram e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim os fazia Jó continuamente. Então Jó aqui, ele não abandonou seus filhos. E Jó, ele se levantava de madrugada para pagar o preço por pessoas que não queriam nada a ver, que não queriam nada compromisso com Deus. Jó era reto, temente, sincero a Deus, temente a Deus e desviava do mal. E ele os santificava e levantava de madrugada e oferecia holocausto, oferecia sacrifício, segundo os números de filhos. Os filhos dele estavam dando prejuízo para Jó. Por que estava dando prejuízo para Jó? Porque Jó sacrificava, não era pedra. Jó sacrificava do teu gado, das tuas ovelhas. Então, durante esse turno de sacrifício, eram 7 ovelhas que Jó sacrificava. Era 7 a menos quando Jó sacrificava. Então, os seus filhos estavam trazendo prejuízo para ele. Mas mesmo trazendo prejuízo para ele, ele sacrificava. Ele fazia a parte dele. Faz a tua parte. Se sacrifica, se levanta de madrugada, paga o preço mesmo. Mas se não receber lá, se os seus filhos não receber, não querer se converter e se morrer, a culpa não é tua não. Veja aqui. E ele sacrificava continuamente, de madrugada. Ele levantava e orava e sacrificava segundo os seus filhos. E era continuamente, ele fazia isso. Se por acaso os meus filhos blasfemou contra Deus, eu vou sacrificar e vou orar de madrugada. Quantas vezes de madrugada você levantou para orar para o seu parente? Ou melhor, quantas vezes de madrugada você se levantou para orar por você? Você se sacrificar por você. Os filhos não estavam nem aí com Deus, mas estavam sacrificando. Os seus filhos não queriam nem saber, só queriam curtição. Era as vibes, era as festas noturnas, era o álcool, era comida e bebida. Mas ele estava orando continuamente e sacrificando
pagando o preço por aquele parente que não quer nada com Jesus. Tu já desistiu? Daquele que não quer nada com Jesus? Tu já desistiu dele? Já desistiu dela? Jó não desistiu não. Mesmo vendo, presenciando os teus filhos metendo a cara no goró, ele estava sacrificando, estava orando, estava levantando holocausto perante a Deus. Se caso eles pecaram contra Deus, Deus não viesse perdoar. Ele não desistiu. Por que tu quer desistir fácil do teu ministério, da tua chamada? Por que tu quer desistir fácil do teu filho, do teu esposo, da tua esposa? Paga o preço como Jó. Se ele não quer nada, faça a tua parte, porque tu vai receber a tua recompensa por ser servo de Deus e não desistir daquele a qual a alma tem valor perante o Senhor. Então vamos lá, versículo de número 6. E vindo um dia em que os filhos de Deus, os filhos de quem? Os filhos de Deus vieram apresentar perante o Senhor, e veio também Satanás. Se nós estudarmos sobre os filhos de Deus, vieram na presença de Deus, apresentar-te ao Senhor. Aqui era um culto de adoração a Deus. E Satanás, ele foi para o culto também, para a presença de Deus. Pastor, outro texto para me convencer, outro texto para me converter. Lucas, se não me falha da memória, capítulo de número 10, versículo de número 13. Ensinava Jesus em uma das sinagogas, e ali estava uma mulher com espírito de enfermidade. Então Satanás, ele também ele participa de muitos cultos, de muita reunião. E muitas das vezes Satanás, os demônios faltam menos do que muitos crentes que tem por aí. Então entenda algo aqui. Os filhos de Deus se apresentaram perante o Senhor, e Satanás também foi junto. Você pensa que Satanás, ele não se infiltra? Você que já viu, já presenciou uma palavra abençoada, é glória a Deus, é poder, e quando o pregador começa a orar, você se surpreende com algumas pessoas se manifestando demônios. Você sabe, você pensa que eles estavam na onde? Muitas das vezes os demônios frequentam mais a igreja do que muitos cristãos. Então vamos lá, nós vamos chegar no ponto onde eu quero chegar. Versículo 7. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Interrogação. De onde vens? Será que Deus, ele não sabia de onde Satanás vinha? É lógico que ele sabia, mas ele diz: de onde tu vens? E Satanás respondeu ao Senhor, dizendo: de rodear a terra e passear por ela. Versículo 8. E disse o Senhor a Satanás: observar-te tu o teu meu servo Jó? Pergunta de novo. É como se Deus dissesse: Satanás, tu tens observado o meu servo Jó? Tu tens observado? Está perguntando. Tu tens observado o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, igual a ele. Homem sincero, reto, temente a Deus e desvia do mal. Aqui Deus está apresentando Jó. Aqui o próprio Deus está falando as características de Jó. Aqui o próprio Deus está dizendo: ele é sincero, ele é reto, ele é temente a Deus e ele desvia do mal. Uma coisa é eu querer me apresentar, outra coisa é Deus apresentar nós. Então entenda algo aqui, igreja. Deus vai nos apresentar. Deus, ele vai um dia nos chamar e dizer: bendito filho do meu pai. Jesus vai nos apresentar: esse aqui perseverou pelo seu nome, esse aqui morreu por pregar o evangelho. Deus, Jesus, ele vai te apresentar diante de Deus, e ele vai dizer quem você é, o que você fez na presença dele. Então Deus está apresentando esse Satanás.
Tu tens observado. Ele sabia, Deus, ele sabia que Satanás estava observando Jó. E ele diz: eu vou dizer que tu tem olhado, agora tu vai escutar da minha boca. Tu não vai ver, tu vai escutar eu falar. Homem que nem ele, semelhante igual a ele, não tem ninguém. Por quê? Porque ele tem essas qualidades: sincero, reto, temente a Deus. E ele desvia do mal. O que é desviar? Cortar a voz. Isso aqui não faz bem para a minha vida cristã. Desviar do mal é eu deixar de fazer tudo aquilo que Deus me proíbe. Desviar do mal é eu distanciar daquilo que vai fazer a minha alma ir para o inferno. Se eu sei que é pecado, se eu sei que é errado, o que eu vou fazer? Eu vou me desviar, porque tudo que é mal te arranca da presença de Deus. E se nós não desviar do mal, o mal, ó, tchau e obrigado. Agora aqui, depois que Deus apresenta Jó, versículo 9, agora Satanás vai responder ao Senhor e vai dizer: porventura teme Jó debalde? A palavra debalde quer dizer em vão ou inutilmente. Satanás está dizendo: acaso Jó, porventura ele não teme ao Senhor em vão ou inutilmente? Agora o versículo 10. Olha o que Satanás vai dizer: porventura não o cercasse tu de bens, a ele e a sua casa, e tudo quanto tem, a obra de suas mãos, abençoar-te, e o seu gado está aumentando na terra. Observa aqui, Satanás, ele vai observar. Olha o versículo, Satanás vai observar que Deus estava cercando Jó de bens. Ele vai observar que a sua casa estava sendo abençoada. Satanás vai observar que tudo quanto ele tem, Deus tem abençoado. Ele vai observar aqui também que a obra das mãos de Deus o abençoou, e o seu gado está aumentando na terra. Então Jó estava perto, rodeando e observando, porque ele próprio diz: o seu gado, o seu rebanho está aumentando na terra. Como está aumentando, pastor? Se ele, toda vez que ele sacrifica, é 7 que diminui, como vai aumentar? Não tem como a gente sacrificar a Deus para a gente minguar. Não tem como a gente sacrificar Deus para a gente andar na miséria. Se você sacrifica Deus, se o seu bem não é aumentar, a sua intimidade vai aumentar com Ele. E quando você abrir a boca, o céu vai responder. Além de Deus apresentar, ele próprio teve que dizer: a obra da sua mão, Deus, tem abençoado a casa dele, a família dele, e o seu gado tem aumentado. Então significa que Satanás, ele estava passeando e observando a vida de Jó, assim, ó. Satanás, ele sabia que ele era íntegro. Satanás, ele sabia que ele era sincero. Satanás, ele sabia que ele era temente a Deus. Satanás, ele sabia que Jó desviava do mal. Você pensa que os pratos não vinham para Jó? Jó virava a cara e disse: aqui não, diabo. O temor ao Senhor me confronta quando o perigo está por perto. Se ele sacrificava, os seus filhos não poderiam ter intimidade, mas ele tinha intimidade com o céu. E quando o mal batia de frente, Deus dizia: cuidado, meu servo, porque Satanás está te provando. Nesse momento, escute isso daqui, olha para cá. Neste momento, eu tenho a certeza e a plena convicção que tem espíritos malignos nos observando, desde quando nós saímos da nossa casa até aqui na igreja. E eu tenho certeza que ele, quem sabe um deles, está presente aqui observando.
Mas espaço para ele aqui não tem não, ele tem que ser expulso. Então, se ele declara para Deus, tu tem cercado ele de bens, tem cercado a sua casa de bens, e tudo quanto tem, e a obra da sua mão abençoa ele. É o Senhor quem abençoa Jó, e o seu gado está aumentando. Então Satanás, ele está presente no meio dos filhos, no meio das filhas. Ele está observando Jó. Todos os dias o adversário fica nos observando. Tem 3 olhares que eu já preguei aqui. O olhar do homem é limitado, agora o olhar de demônios e de Deus não é limitado. Só limita o olhar do demônio quando Deus esconde debaixo das tuas onipotentes mãos santas e poderosas. Mas o adversário é sagaz, o detetive espiritual. Ele não pode ler o seu pensamento, mas através das tuas atitudes ele sabe o que o teu coração está pensando. Através do seu olhar ele deduz o que o seu coração está pensando. Então vamos lá. Abre a sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 5. Lá no finalzinho, 1 Pedro capítulo 5. Nós vamos ser rápido aqui, eu acho que vai dar tempo. Se não dá tempo eu vou terminar assim mesmo. 1 Pedro capítulo de número 5. 1 Pedro 5, verso 8. Cadê, meu Deus? Estou perdido aqui. Não é aqui não. Mas vamos lá. Quem souber aí, fala para mim onde é que está esse texto. Isso é aqui, está aqui, está aqui, está aqui. É aqui mesmo, eu estava. Eita Jesus. 1 Pedro 5,8 diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Versículo 9: a qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. 8: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, está andando em derredor, bradando, bramando como leão, procurando alguém que possa tragar. Aqui, ó. Aqui. Em Jó, o livro mais velho da Bíblia, aqui em Jó está dizendo que Satanás está observando. Ele próprio confessa: tu tens abençoado e a sua fazenda, o seu gado tem aumentado na terra. E o apóstolo Pedro está dizendo aqui que o adversário está rodeando como leão feroz, procurando alguém que possa tragar. Tragar é cirandar, peneirar, arrancar, matar, destruir. Então Satanás 20 horas por dia está 24 horas por dia rodeando, dizendo: falha, deseja essa mulher, cai com teu namorado, cai com teu namorado. Ele fica observando, e além de ele observar, ele usa a pessoa como usou os filhos de Jó, dizendo: convida a tua irmã para beber. Você é novo, você é nova, são uma voz clássica, arruma outro. E o diabo só olhando, procurando o que possa tragar. Você pensa que ele não passou 24 horas hoje? Se coloca de pé, pastor, por favor. Você pensa que o adversário não chegou perto de você, assim como eu estou chegando perto do pastor Elcio?
Obrigado, pastor. Você pensa que ele não observou o que você fez durante o dia? Você pensa que ele não observou na madrugada quando seus pais estavam dormindo? Mas Deus está dizendo: eu vou apresentar para você quem são os meus. Tu está olhando para ele, você está perseguindo ela, mas eu vou apresentar quem é o meu servo para você. Ele é íntegro, ele é reto, ele é temente a Deus, ele desvia do mal Satanás. Deus, ele apresenta quem ele conhece. Mas quando o adversário já conhece, já manipula a mente de alguns e já cauterizou a mente de alguns, Deus não precisa nem apresentar para ele, porque o diabo já sabe quem é essa classe de pessoa. Então nós entendemos aqui que o adversário ele está rodeando, rugindo como leão, procurando alguém que possa tragar. Vou entrar na mensagem, estou quase entrando na mensagem. Vamos lá. Versículo 11. Quando Satanás diz: tu tem aumentado o seu gado, aí Satanás vai dizer dessa forma: mas estende a tua mão. Ele não disse: deixa eu estender a minha mão. Ele diz: estende a sua mão e toque em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na sua face ou na sua cara. Ah, foi o diabo. Foi o diabo que tocou. Foi o diabo que me arrebentou. Que adianta eu orar? Que adianta eu pagar preço? E é o diabo que está tocando. Observa, Deus ele permite. Porque aqui o versículo número 11, Satanás vai dizer: estende a tua mão contra ele, para tu ver se ele não vai blasfemar. É a tua mão, estende a tua mão contra ele. E automaticamente está dizendo: eu não tenho poder de tocar nele, mas tu tem. Tem mal que acontece na nossa vida que é Deus que permite. Não acontece nada se Deus não permitir. Se a porta fechou, Deus permitiu. Se o teu ente querido morreu, é porque ele permitiu. E se ele for para o inferno, é porque ele permitiu, por ser rebelde diante do Deus Todo-Poderoso. O diabo é limitado. É como se fosse um cachorro na corrente. Ele vai para onde Deus quer que ele vai. Cachorro na corrente é que o cachorro, quando está na corrente, ele está sob o poder de outra pessoa. Ele é limitado. O cachorro quer ir, aí o dono. Assim é Deus. O diabo, ele é um cachorro na corrente de Deus. Ele vai até onde Deus permite. Olha como ele é sagaz. O diabo, ele sabe trabalhar. Ele está dizendo: eu não quero, nem eu não quero tocar. Estende a tua mão, porque o Senhor deu. Estende a tua mão, tudo que o Senhor deu aí, toma para você ver. Na tua cara ele vai te blasfemar. Em outras palavras, o diabo está dizendo, ele vai dizer: ô Senhor, eu era íntegro, eu era reto, eu te temia, eu desviava do mal, e o Senhor vai permitir isso? Que adiantou te servir? Tu não serve para nada. Olha, essa é a blasfêmia. Ai Deus, se eu já apresentei que ele é íntegro, reto, temente a Deus, e se dizer do mal, é porque eu conheço o meu servo. Você pensa que Deus não te conhece? Você pensa que ele não sabe os teus limites? Você pensa que ele não sabe que tu suporta essa prova? Você pensa que ele não sabe que você suporta essa afronta do diabo? Ele sabe. Versículo 12. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na sua mão. Eu não vou tocar não, porque eu não vou tocar para provar
que ele é fiel a mim. Toca você, para tu trabalhar em vão. Quem vai trabalhar inutilmente é você, rapaz. Tu vai confrontar, você vai tomar o que ele tem, mas tu vai pegar na cara do meu servo. Tu vai pegar na cara que ele é íntegro, reto e temente a Deus, dizendo mal. Pois toque em tudo quanto ele tem. Aí, opa! Tem gente que quando vê esse texto, quando Deus diz toque em tudo que ele tem, já pensa, vai arrebentar os filhos. Ele não tocou primeiro nos filhos. Ele sabe trabalhar, ele é astuto. Não foi à toa que ele enganou a terça parte dos anjos que estavam no céu. Ele é astuto. Ele faz planos. Ele planeja detalhe por detalhe para ele derrubar alguém. Ou você pensa que o diabo ele vem chifrão, vermelhão, rabão, garfão. Ah, meu Deus. Você já viu alguém que quer pegar uma galinha e faz ele não diz show. Ele joga ração para atrair. E escute esse negócio aqui. O homem é atraído pelo que vê. A mulher é atraída pelo que ela escuta. Ele vai colocar palavras doces. Ele vai colocar no lábio de filhos das trevas dizendo: eu te amo, melhor do que você não vou achar. Ele vai apresentar como uma formosa linda, por fora, mas por dentro está podre, só um enxofre. O diabo ele vem com um prato que atrai a pessoa, ou com o que escuta, ou com o que vê. Aí o diabo: eu não vou tocar nos filhos não. A estratégia não é tocar nos filhos. Observa. E no versículo número 12, Satanás Deus disse a Satanás: tudo quanto ele tem está sobre a tua mão, somente contra ele não estende a tua mão. E Satanás saiu da presença de Deus. Se ele saiu da presença é porque ele estava na presença. E muitos crentes correm da presença de Deus. Versículo 13. E sucedeu um dia em que seus filhos e filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, ou mais velho, ou primeiro. Estava tudo, comendo e bebendo. Aquele momento ninguém lembra de Deus, ninguém lembra que uma alma vai para o céu ou para o inferno. E o versículo de número 14, aqui onde eu quero chegar. E veio o mensageiro a Jó e disse: os bois lavravam e as jumentas passeavam juntas a eles. Versículo 15: e eis que deram sobre eles os salbeus e os tomaram. E os moços feriam ao fio da espada, e eu somente escapei para te trazer essa notícia. Observa, já tocou nos bois, 500 juntas de boi, 500 verdões, 1000 juntas de boi, tchau. Versículo 16: estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimaram as ovelhas e os moços e os consumiam, e só eu escapei para te trazer a nova ou a notícia. 17: e estando ainda este falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus, 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e os moços feriram a espada, e só eu escapei, trazendo a notícia. Aqui,
Primeiro ele toca no boi, sim ou não? Versículo 14. Versículo 16, ele toca nas ovelhas, sim ou não? Agora vamos lá. No versículo de número 6. E sucedia que, tendo decorrido o turno de dias em seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo os seus filhos. Holocausto é sacrifício. Observe isso daqui. Jó ele usava o que para sacrificar? Bois e ovelhas. Por que Satanás não pegou os filhos? Porque Jó sacrifica e Deus ia livrar. O que Satanás vai dizer? Eu vou arrancar o sacrifício. Porque se eu arrancar o sacrifício, eu toco nos filhos. Porque ele não vai ter como sacrificar. Aí Deus não vai receber o sacrifício. Aí eu vou pegar os seus filhos. Porque já tem tempo que eu dei vontade de matar esses infelizes bêbados. Mas ele sacrificava e Deus dava o livramento. Mas eu vou arrancar o sacrifício. Porque se eu arrancar o sacrifício, ele não vai ter como sacrificar. Aí vai ficar fácil para me tocar. Provérbios 21, 3. Provérbios 21, 3. Diz assim: fazei justiça e julgar com retidão, é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifício. Aqui. Então veja que a justiça. Jó era justo, reto. Então o que o diabo quer arrancar? A justiça. Quer nos fazer nós injustos. Quer fazer nós ter um olhar altivo. Quer fazer nós ficar orgulhoso. Então, se ele arrancar a justiça, que nós temos que agir com justiça a Deus, esse é o primeiro sacrifício que Satanás quer roubar. Ele quer tirar a nossa justiça, de nós ser justo a Deus. Ele diz: se ele não ser justo a Deus, se ele não sacrificar, eu rebento ele. Provérbio 21, 27. O sacrifício do ímpio é abominável ao Senhor, quanto mais oferecendo com intercessão. Cadê Jesus? Aqui. O sacrifício do ímpio é abominável, é abominação, quanto mais oferecendo com intenção maligna. Aqui não é Jó. Tem pessoas que oferecem sacrifício com intenção malignas, para derrubar alguém. Mas só que o sacrifício do ímpio é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos, esse é o seu contentamento. Aí Satanás, se eu tirar o sacrifício, não vai ter oração, porque a oração já se torna sacrifício, obedecer já se torna sacrifício, ser sincero já se torna sacrifício, temer a Deus já se torna sacrifício, desviar do mal já se torna sacrifício. Então o que o diabo quer é arrancar o sacrifício. Nós vamos chegar lá. Salmo 50, 23. Salmos 50, 23. Aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará, e aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Aquele que oferece sacrifício de louvor, Deus está dizendo: me glorificará. E aquele que bem ordena o seu caminho, desviando do mal, eu mostrarei a salvação de Deus. Sacrifício de louvor. Você pensa que Satanás não quer tirar aquele tempo que tu adora o Senhor? Ele está preocupado em arrancar o sacrifício. Para ele arrancar o teu sacrifício, ele te rebenta. Aqui onde eu queria chegar, Romanos 12, 1. Romanos 12,
Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentai o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aqui o apóstolo está dizendo, está falando a respeito sobre a consagração a Deus, a humildade e fidelidade no uso dos seus dons ou no uso das suas práticas. Sacrifício vivo ao Senhor é eu me sacrificar sem me retalhar, sem eu me matar. Sacrifício vivo ao Senhor é eu sacrificar o meu corpo no jejum, na oração, na consagração, no congregar. Aí o diabo, se eu arrancar o jejum, se eu tirar a oração, se eu tirar da consagração, se eu tirar a vontade e o desejo de congregar, eu tiro o sacrifício. Aí eu pego. Sacrifício vivo ao Senhor é quando você tira aquele tempo para orar a Deus. É quando você tira aquele tempo para pegar a Bíblia Sagrada e ler. É quando você tira o tempo para você vir para a igreja para se consagrar com as irmãs. É quando você tira o tempo de dizer: eu estou cansado, mas eu vou para a igreja porque eu sou sacrifício vivo ao Senhor. Meu corpo quer ficar em casa, mas eu vou sacrificar. Eu estou com sono, mas eu vou sacrificar. Eu estou cansado, mas eu vou sacrificar. Porque o meu culto não é racional para o homem, o meu culto é racional para Deus. Você viu porque o diabo não tocou primeiro nos filhos? Ele está preocupado em arrancar o teu sacrifício, irmãos. Ele está preocupado em te arrancar da igreja. Se congregava 2 dias e disse: só vai um. Ele está preocupado se tu congregar, se tu orava direto e disse: eu vou tirar a oração. Olha que o diabo sempre trabalha. Nem toda porta que ela está aberta foi Deus que abriu, viu? Deus, ele nunca vai atrapalhar o seu povo a adorar. Deus nunca vai atrapalhar o teu povo congregar. Deus nunca vai atrapalhar o teu povo jejuar, se consagrar, ler a Bíblia. Não, vai não. Vai não. Por que não vai? Porque o desejo do coração de Deus é que todos se salvem. E como eu me aproximo de Deus sem a palavra? Como eu me aproximo de Deus sem o jejum, sem a oração, sem a consagração, sem o congregar? Como eu me aproximo dele? Tudo que te distancia de Deus, abre o olho. Tudo que te limita a tu congregar, jejuar, se consagrar, abre do teu olho. Porque como a Bíblia diz, Satanás está como um leão feroz, rugindo assim, ó. Aí lá vem no outro dia. Hoje era dia de eu levantar um jejum, mas eu não vou não. Eu vou deixar para a semana que vem. Aí Satanás, 2-0. Ah, hoje não tem culto, hoje eu vou dormir mais cedo. Ah, eu estou cansado. Satanás, 3-0. A consagração. Oh, que coisa chata. Terça-feira e sábado. Ah, não vou hoje não. Consagrar para quê, coisa irmã? Aí o diabo,
sérios. Sacrifício vivo é o Senhor. Ah, mas eu estou tão cansado. Mas dá tempo de eu ir para a igreja. Amor, rapaz, vem aqui em casa para mim te contar um papo. Mas hoje tem culto. Rapaz, mas o negócio é forte. Depois vai ter um churrasquinho, uma Coca-Cola. Ah, não, só hoje. 5 horas da tarde. Quando ele passa um bico ali, ele pega uma 7 horas. Não chega atrasado. Chega atrasado ainda é bom. Ah, mas está tão tarde. Eu não gosto de chegar atrasado. Eu não vou não, Satanás. 5-0. Aí Satanás olha. Agora sim, rebentei com os bois, rebentei com as ovelhas, arranquei o sacrifício. Agora eu vou tocar no filho, porque era através do sacrifício que Deus bradava dizendo: não toca nos filhos de Jó, Satanás. O sacrifício conta muito. O seu casamento ainda não destruiu, porque você consagra a hora de jejum, apresenta. Aí Satanás se levanta para destruir. Aí Deus diz: não toca no casamento. Aí você ora e jejua pelo seu filho que está brincando com a presença, e o diabo vai matar no acidente. Aí Deus diz: não toca, porque o meu servo está orando, a minha serva está orando, está jejuando, e o Satanás arranca. Alabaia cantou, replaia, sete. Aí se Satanás tocar no sacrifício, aí toca tudo. Tocou em tudo. Agora chegou o momento. 18. Depois que arranca os bois, depois que arranca as ovelhas. Versículo 18. Estando ainda este falando, veio outro e disse: eita, estavam teus filhos e filhas todos comendo e bebendo vinho na casa do seu irmão mais velho. Eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa e caiu sobre os jovens e morreram. Só eu escapei para trazer a notícia. Depois que arrancou o sacrifício, agora eu vou tocar em quem ele ama. A filha morreu porque foi convidada pelos seus irmãos, e estava na casa do mais velho, que era para aconselhar. Mandou convite: maninhas, vem para a casa de Belial, mete a cara no vinhozinho. Aí agora chegou o momento. Satanás arrebentou. Quando trouxe a notícia, agora imagina, se um luto dentro da casa já é ruim, imagina 10. Tem que botar em ordem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E o pai e a mãe? Imagina, se coloca no lugar de Jó, vendo 10 filhos mortos. A casa caiu em cima. Imagina o estado que ficou o corpus desses filhos, que sabe, deformado. A viga central cai na cabeça de um que esbugalha o olho. Tem que ver o desastre. E a tristeza é: morreu tudo bêbado. Cadê as forças de Jó agora? Cadê o sacrifício de Jó agora? Arrancou Satanás? Arrancou. Versículo 20. Então Jó se levantou. Se ele se levantou, significa que quando ele recebeu a notícia, ele caiu em desespero. Aí Satanás olha e diz: agora eu quero ver. Agora eu quero ver.
sabe, Satanás de camarote olhando. Se ele apresentou na presença do Senhor, imagine na casa de Jó. Se rebelou. Vai, eu quero ouvir. Ai, Deus, espera só um cadinho, viu? Ele teve que ver Jó se levantando e rasgando o seu manto, raspando a sua cabeça, e lançou-se em terra e adorou. Imagina 10 mortos na frente dele, ele adorando a Deus. Imagina a dor no coração de Jó e Jó adorando Deus. Imagina a tristeza na cara de Jó, na casa de Jó, e ele adorando a Deus. Agora imagina só a credibilidade que esse homem não tinha no céu. Quem sabe o diabo olha e diz: ainda perdendo a família, é reto, é sincero, é temente a Deus e ainda adora ao Pai. Dez filhos mortos, mas não arrancou a adoração. O que é que está arrancando a adoração? O que é que está te arrancando da igreja, de congregar, de consagrar, de jejuar, de cultuar, de orar? O que é que está? Será que tu suportaria ver o teu ente querido assim, ó? Imagina a porta fechando e tu dobrando o joelho e dizer: obrigado, Pai, porque o Senhor fechou a porta. Imagina você abrindo a sua despensa, não vê nada, e ainda dobrando o joelho e dizer: Pai, eu te adoro, graça te dou. Imagina você ver teu ente querido doente, internado, faltando pouco morrer, e você ainda achar força de dobrar o joelho e dizer: eu te adoro, Pai. Imagina tu ver teu único filho morto na tua frente, tu dobrar o joelho e dizer: Pai, eu te adoro. E olha só o que ele diz na presença do diabo: no saí do ventre da minha mãe e no tornarei. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele está dizendo: Deus me deu 10 filhos, Ele tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele dá e também toma. Está disposto a perder aquilo que Deus te deu, para te provar para Satanás que tu é adorador de verdade? Não, os meus filhos foi a bênção que me deu. Está disposto a ser provado para Satanás que tu é fiel, temente a Deus e desvia do mal, arrancando aquilo que tu mais ama, e dizer: o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o teu nome. Ele está dizendo: obrigado. Bendito seja o teu nome, o Senhor deu, mas eu estou velando tudo aquilo que o Senhor me deu. Bendito seja o nome do Senhor. Concluir. Versículo 22. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Perdeu a riqueza. Aquele que era mais rico agora ficou pobre. Em vez de Lázaro, ficou pobre, mas não perdeu o céu. Ficou pobre. Perdeu o boi, perdeu os novilhos, perdeu as ovelhas, perdeu os camelos, perdeu o seu servo, perdeu os seus filhos. E ele dizia: obrigado, Senhor. O Senhor me deu, agora o Senhor me tomou tudo. Eu vou fazer o quê? O Senhor dá, o Senhor toma. A única coisa que não conseguiu arrancar de mim foi a adoração. Agora imagine um negócio. Deus, ele permite tocar na vida do homem íntegro, reto, temente a Deus e desvia do mal. Imagina na vida daqueles que não quer nada com Deus, não quer compromisso com Deus, não quer compromisso com o céu, não quer compromisso com a obra. Você acha que Deus, ele não vai permitir? Olha o apóstolo Paulo, ele próprio diz: o que eu aprendi, eu não aprendi do homem, eu aprendi foi do próprio Senhor. Foi pego o camarada dentro da igreja, deitando com a mulher do próprio pai. Paulo vai dizer: entrega para Satanás esse infeliz. Esse entregar para Satanás não é matar para levar para o inferno, é dizer: está sob o poder de Satanás, pode tocar, porque apanhando aprende.
Aí Satanás vai lá e toca nos seus bens, toca no trabalho, toca em tudo e vai indo, toca em filho, toca. E aí? Quando tu perder, quando eu perder, será que eu vou dobrar o joelho? Será que você vai dobrar o joelho e dizer: bendito seja o nome do Senhor? O Senhor deu, Pai, obrigado, o Senhor tirou, mas eu estou aqui para te adorar. O que é que está arrancando a tua adoração? Satanás é estrategista. Ele quer arrancar o teu sacrifício. Ele quer arrancar aquilo que tu tem que se doar mais a Deus. Ele diz que se eu tirar o tempo com Deus, aí é mamão com açúcar, é let's go, é batata. O que é que está arrancando tua adoração? O que é que está arrancando o teu jejum? O que é que está arrancando a tua leitura bíblica? O que é que está arrancando a tua oração? O que é que está arrancando a consagração? Cuidado. Pode ser o diabo dizendo: ele não vai não, só mais uma vez. Arranca um dia, amém. Arranca a terça, amém. Se eu arranquei terça, que é ensino. Se eu arranquei terça, que é o culto que o crente tem que ir mesmo para aprender. Imagina o culto do manto, do poder, só da revelação. Assim diz o Senhor. Eu acho que nem vai me levar lá porque não ouviu eu passando profecia da carne. Eu passei aqui, ó. O culto mais importante, tem crente que não vem. Aí depois na sexta da vitória, na quarta da vitória, na sexta da libertação, cheio de crente não vem se alimentar daqui. Ixi, porque eu estou no manto, eu estou no fogo. Sai daqui, fumaça. Quando chega lá, primeiro que foi pregado, primeiro prato foi cheio de emoção. Fogo de Deus não consome, fogo de Deus conserva. O próprio Deus diz a Moisés: prepara o povo na consagração, no jejum, manda esse povo se separar por 3 dias, porque eu vou bradar no monte lá, mas para ouvir a minha voz tem que se consagrar, tem que jejuar. Aí tem pessoas que vêm para um culto desse, já tem mês que não sabe o que é um jejum, já tem década que não sabe o que é dobrar o joelho e orar meia hora. Aí quer ser cheio, vai ser cheio de quê? Diz para mim. Vai ser cheio de quê? Me diz. A pessoa pode estar na consagração, não vem. Pode estar nos cultos, não vem. Vai ser cheio de quê? No dia que a prova vir, aí não vai aguentar. Não vai. Deus, ele disse: olha o que eu entendo com o texto. Deus está dizendo: eu quero, Satanás, pode tocar, pode tocar. Eu conheço meu servo. Eu vou botar ele nessa prova, mas eu sei que ele vai atravessar ela. Por quê? Porque ele é preparado, ele é sincero com a minha palavra, ele é temente a Deus através da palavra, ele dizia do mal através da palavra. Quando a prova vir, ele vai saber que ele vai passar, porque ele conhece a palavra. Porque Deus não dá prova que o teu servo não possa passar. E por que não passou? Quando foi provado, porque não se preparou. Soldado, antes de ir para a guerra, ele treina com armamento. Ele é preparado, ele vai ser especialista no manuseio daquilo que ele foi instruído. Aí se eu não fui preparado aqui, se eu não fui preparado aqui, como é que eu vou resistir no dia que a prova vier? Diz para mim. Nem nascer, pastor, não consigo ficar de jejum. Já chega, eu vou para um bebedouro. Automaticamente o diabo: olha aí, está na tua cara, Deus, não consegue jejuar. Pega aí, Deus. O teu servo que diz que é teu servo, não gosta nem de dobrar o joelho para conversar contigo na oração, e diz que é servo. Está aí, Deus. Aquele, quem sabe, prega, canta, mas olha o tempo que não ora, que não jejuma, que não se consagra, que não congrega. Olha aí na tua cara, Deus. Olha a atitude dele, olha a atitude dela, blasfemando contra ti na tua face.
Eu estava lendo esse texto, Jesus me dando pancada. Antes de eu pregar esse texto aqui, Jesus, ele bateu em mim, dizendo: se conserta, se corrige. Pastor, mas eu disse: oh Deus, eu sou ser humano. Ele disse: Elias também tinha as mesmas emoções. Ele profetizou e não choveu durante 3 anos e 6 meses. E aí, onde é que tu fica? Presta atenção no negócio aqui que eu vou dizer para você. Jesus, o próprio Jesus disse: há certa caça de demônios que só sai com jejum e com oração. Então tem demônios que só saem com jejum e com a oração. Mas não foi poder e autoridade que Deus deu, não. É o jejum e a oração. O crente que ora e que jejum não tem medo de dizer: Satanás, sai dessa vida agora, cara rachada do diabo. Que ele não respeita e vai embora. Porque tu tem sacrifício vivo perante ao Senhor, o culto racional. Você, o que é racional? É algo que é pensado, algo que não é inutilmente, algo que é programado. O culto racional é você vir para a igreja e saber: eu estou aqui não cobrir tabela para o meu pastor ver. Eu estou aqui porque eu vim cultuar a Ele. Eu não vim para o culto para mostrar meu sapato, minha roupa, meu terno, meu vestido. Eu vim para a igreja para cultuar Ele, para glorificar Ele, para enaltecer Ele. Toda honra, toda glória seja dada a Ele. Ou você pensa que não é sacrifício vivo ao Senhor vir para a igreja cultuar? Tem pessoa que mora do lado da igreja, em muitos lugares, do lado da igreja, diz que é servo, tem cargo eclesiástico, mas não vai cultuar. Cargo de quê? Está honrando com o quê? Já pensou se tivesse uma lista de presença na igreja? Eu creio que tem. Porque a própria Bíblia diz, me fugiu da memória, acho que Timóteo diz: todo trabalho que vós fizerem no Senhor não será em vão, ou seja, vai ser recompensado. Eu estou fichado, eu já trabalhei fichado, eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. Aí eu estou doente, eu não vou trabalhar hoje não, fico. Aí eu me preocupo: rapaz, ai, minhas costas estão doendo, eu tenho que ir no hospital. Ai, está doendo. Aí no hospital, toma uma agulhada grande, dá um atestado. Para que um atestado? Para me comprovar lá o meu patrão, para ele não cortar a cesta básica, para ele não cortar o meu salário. Foi doente, pegar o atestado para comprovar que ele estava doente mesmo. Imagina, isso eu digo quem tem cargo, ou nós mesmo, da igreja, membro de ceia. Aí vem falta, não diz nem para o miserável do pastor por onde é que anda. Aqui na terra corta a bonificação. Imagina, eu sei que acontece isso. Galardão é recompensa. As bonificações do céu por você não ser obediente, ou não obedecer a bonificação. Ah não, aquele livramento que era para me dar para um parente na saúde, eu não vou dar não. Ela nem se justificou lá no trabalho, tem que se justificar. Muitas pessoas temem mais o homem do que a Deus. Temem o homem que tem poder de matar a carne, mas não teme a Deus que tem poder de matar a carne, ainda lançar a alma no inferno. Já aconteceu comigo, igreja. Eu saí de casa aqui com uma hérnia de disco aqui no hospital ali assim, ó, doendo, cada passo que dá parece que é dar uma agulhada. Mas eu vou por quê? Porque eu estou interessado em pegar um atestado para mim não perder minha cesta básica de R$1.000 que a Vale dava. Ai, vai arrastando porque vai me beneficiar. E por que a gente não se arrasta para vir para a igreja? Para que quer inventar desculpa para adorar o Pai? Ah, pastor, mas eu posso adorar Deus em casa? Pode. E porque Deus ele manda congregar, mandou Salomão fazer um tempo, dizer: se o meu povo que me chama pelo meu nome orar e se humilhar e se arrepender dos seus maus caminhos, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. E este lugar escolhi e santifiquei e separei, e toda oração que for feita aqui eu responderei de lá.
A congregação dos santos é para quem quer morar no céu. E você pensa que o diabo é besta? Ele vai naquilo que ele sabe que ele te ganha. Vou terminar, Jesus. Obrigado. Ele vai naquilo que ele sabe que ganha. Se eu botar uma dor de cabeça, um dardo inflamado, vai doer, não vai para o culto. Se eu lançar um dardo inflamável, aí a seta vai pegar, aí não vai vir para o culto. Aí eu estou setado. Aí não vem o culto bonito do ensino da palavra, revestido da armadura de Deus. Não sabe nem o que é o escudo da fé para lutar contra os dardos inflamados do adversário. Por quê? Porque perdeu. O escudo da fé é você crer que você está buscando a Deus e que todo dardo do diabo, ainda que venha, ele vai ter que cair por terra. Aqui tem pessoa que já veio para a igreja doente, arrastando dor, de chegar aqui e dizer: Pai, essa dor está arrancando a minha paz, mas não te arranca, não me arranca da tua presença. Está doendo, mas eu estou adorando. Se o Senhor